Os discípulos estavam com os corações entristecidos, eles estavam tristes, porque ele havia morrido e estavam sem esperança. Não sabiam o que estaria acontecendo no futuro. E o nosso Senhor Jesus, ressurreto, ele aparece aos discípulos e diz: paz esteja convosco. Paz esteja convosco. Ou seja, o príncipe da paz, Jesus, meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Salvador que morreu na cruz por nossos pecados, ele aparece e diz: paz esteja convosco. Todo momento que Jesus esteve com os seus discípulos, ele dizia: paz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu não sei como está o seu coração nesta noite, como que você veio ao culto nesta noite, nesta igreja, mas o mesmo Jesus que apareceu para os discípulos naquela ocasião, dizendo: paz esteja convosco, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É o mesmo Jesus que diz ao seu coração nesta noite: paz, paz. Talvez você está perturbado, angustiado, por causa de situações na sua família, na sua vida particular, e o nosso Senhor Jesus Cristo, ele te ama com amor inefável, inexplicável. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Agora imagine, se ele morreu na cruz pelos nossos pecados, o problema que você está atravessando, o problema que eu atravesso para ele, é mínimo, não é nada. Jesus Cristo, ele te ama nesta noite. Ele ama cada um de nós. Para mim é um prazer nesta noite poder trazer a mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 13. Nós vamos ler, aliás, versículo 11 ao 13, nós vamos ler alguns versículos e discorrer alguns versículos da palavra de Deus. Nós vamos orar e vamos ver o que o nosso Senhor tem para nós. Pai, derrame a Tua graça e o Teu favor sobre os meus lábios nessa noite. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Teu Espírito Santo fale através dos meus lábios, fale através da minha boca, para o coração, Pai, do Teu povo, que veio aqui ouvir a Tua palavra. O Senhor conhece cada coração, a situação de cada coração o Senhor conhece. Eu peço que, na Sua imensa graça, o Senhor fale conosco e que possamos sair daqui entendendo o que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, eu oro e daremos toda a glória a Ti. Amém. Efésios 2, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então a mensagem nesta noite, que nós vamos estar discorrendo, está no finalzinho desse versículo que nós acabamos de ler, inclusive no início, mas agora em Cristo Jesus. Interessante que o apóstolo Paulo, ele escreveu esta epístola aos crentes, aos cristãos da igreja de Éfeso, e esses irmãos, esses cristãos que estavam ali na igreja de Éfeso, eles precisavam de ser lembrados da condição, da posição em que eles estavam em Cristo Jesus, no momento em que eles estavam vivendo. Esses irmãos, eles eram crentes que haviam se convertido, muitos deles haviam participado de feitiçaria, muitos deles haviam participado de espiritismo, e eles se converteram a Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele escreve o livro de Efésios para esses irmãos,
para explicar para eles qual era a condição em que eles estavam vivendo naquele momento, qual era a posição deles naquele momento em que eles estavam vivendo. O livro de Efésios, ele é um livro riquíssimo. Nós lemos alguns versículos, mas no capítulo 1, ele deixa muito bem claro para aqueles irmãos qual era a posição deles em Cristo Jesus, que eles já estavam assentados nos lugares celestiais em Cristo. Pode imaginar, irmãos, eles já estavam assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. No capítulo 1 também ele diz que esses irmãos, eles eram abençoados em Cristo Jesus. No capítulo 2 ele descreve que esses irmãos, eles foram salvos pela graça de Deus. Não foi pelas obras, não foram as obras deles que eles alcançaram a salvação. E agora, nós vemos aqui no versículo 13, que o apóstolo Paulo, ele faz com que esses irmãos se lembrem, que eles não esqueçam da posição em que eles estão em Cristo Jesus agora. Então ele descreve, ele dá bastante ênfase nisso, e ele diz: portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, erais gentios na carne. Então, agora vocês precisam de lembrar que no passado, vocês tinham uma vida, mas agora, em Cristo Jesus, vocês estão vivendo uma nova vida, uma nova realidade. Vocês estão em uma nova posição em Cristo Jesus. O versículo diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Não foi pelas obras, não foi pela bondade deles, mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui de uma maneira muito clara, que foi pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles se aproximaram de Deus, que eles se aproximaram de Cristo. Interessante essa palavra mas, nós vamos estudar duas palavrinhas-chave aqui nesse versículo, porque é interessante. Essa palavra mas, ela é uma conjunção coordenativa, ela liga orações ou períodos com as mesmas propriedades sintáticas, introduzindo frase que denota basicamente oposição ou restrição ao que foi dito. Então, essa palavra mas, o apóstolo Paulo, ele faz questão de indicar aqui que há uma contradição. No passado eles viviam de uma forma e agora eles estão vivendo em uma novidade de vida. Outra palavrinha-chave nesse versículo que nós estamos estudando, agora. Interessante essa palavra agora no grego, ela significa nuni, que significa neste exato momento. É uma proposição primária que denota posição fixa, no local, hora ou estado, isso é, uma relação de repouso. Então, o que o apóstolo Paulo está explicando aqui para esses irmãos em Éfeso? Ele está explicando que agora esses irmãos, eles estão em uma nova posição, eles estão unidos em Cristo Jesus, eles estão juntamente com Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 fala sobre isso. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o apóstolo Paulo, ele está dando ênfase para esses irmãos, volto a repetir, que esses irmãos precisariam de lembrar, eles não podiam esquecer onde eles estavam, mas também eles não podiam esquecer da posição onde eles estavam agora em Cristo Jesus. E queridos, não é diferente comigo e com você. Nós não podemos esquecer da vida onde Deus nos tirou. Acredito que você pode lembrar nesse momento como era a sua vida antes de conhecer Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Como era a sua vida sem Deus. Aliás, aonde você provavelmente estaria hoje à noite se você não conhecesse Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Agora pense, o apóstolo Paulo disse: lembrai-vos que noutro tempo eram gentios na carne, noutro tempo estáveis longe de Cristo, e assim aconteceu comigo e com você. Nós, no passado, nós estávamos longe de Cristo, nós estávamos separados de Cristo, nós vivíamos esse mundo sem conhecer Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo aqui agora, ele deixa muito bem claro, mas agora, o que aconteceu na minha vida e na sua vida?
mas agora em Cristo Jesus. O momento em que eu e você colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, o momento em que eu e você nos arrependemos da vida em que nós estávamos vivendo, e essa palavra arrepender-se significa, no grego, metanoia, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude. Então aqui estou eu, vivendo no pecado, na prática do pecado, no lamaçal do pecado, tendo prazer no pecado, e quando eu ouço a pregação da palavra de Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, que eu que deveria estar naquela cruz, porque o salário do pecado é a morte, e quando eu creio, quando eu confio que Jesus Cristo morreu no meu lugar, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, há uma mudança de atitude, arrependimento, metanoia. Então Deus, Ele me tira das trevas, e nós vamos ver daqui um instante, para a sua maravilhosa luz. E agora a minha realidade, é o que o apóstolo Paulo está explicando para esses irmãos em Efésios, que a realidade deles agora é outra. Eles estão em Cristo Jesus, mas agora em Cristo Jesus tudo é diferente. Eu estou em uma nova posição, eu estou agora em um novo patamar, eu estou agora sobre um outro fundamento, e esse fundamento chama-se Cristo Jesus. É o que aconteceu na minha vida, é o que aconteceu na sua vida. Então o que aconteceu agora na minha vida e na sua vida? O apóstolo Paulo, ele teve a direção do Espírito Santo para escrever essa epístola aos irmãos ali daquela igreja, para lembrar eles que eles não podiam esquecer, que eles estavam em uma vida antiga, mas agora em Cristo Jesus, eles não podiam perder essa identidade, eles tinham que lembrar. E queridos, não é diferente hoje, no período em que nós estamos vivendo. Eu estava ali pensando e até mesmo meditando quando nós estávamos com as luzes, com as luzes apagadas e na verdade com as velas acesas, e pensando, nós neste mundo, nós somos como luz neste mundo. O mundo está em trevas, e se há uma época em que nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos termos consciência, pensarmos que nós estamos nessa identidade em Cristo Jesus, é agora. Se é uma época que nós precisamos de entender a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, é agora, porque Jesus Cristo, Ele está voltando. Olha, Jesus Cristo, Ele está voltando, e eu e você, como crentes em Cristo Jesus, precisamos entender o período em que nós estamos vivendo. O pastor acabou de ler as palavras do pastor, e o relógio de Israel, e tudo que está acontecendo no mundo, nós vamos entrar nesses detalhes, mas a igreja de Jesus Cristo, nesse ano que iniciou 2024, nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, quem é você? Mas agora em Cristo Jesus, aonde você está? O apóstolo Paulo está dizendo aqui espiritualmente, mas cada um de nós podemos pensar agora, aonde você está? Você poderia me responder, eu estou na igreja, Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto. Sim, você está me respondendo fisicamente. Eu também posso dizer para você fisicamente, eu estou pregando a palavra de Deus no Templo Batista Maranata. Mas espiritualmente dizendo, aonde você está agora? Ou você está em Cristo Jesus, ou você não está em Cristo Jesus. E nós vamos, no decorrer da mensagem, você e permitindo com que o Espírito Santo comunique no seu coração, qual é a sua posição em Cristo Jesus. Qual é a sua posição espiritual nesse mundo? Você está em Cristo, ou você está onde? Onde está a sua fé? Então olha só o que a palavra de Deus diz em Romanos 5:11, o que aconteceu agora. Olha só o que a palavra de Deus diz em Romanos 5:11, a palavra de Deus diz que, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, quando? Agora. Pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Então aqui nós entendemos que o que aconteceu na minha vida e na sua vida também agora, é que nós alcançamos a reconciliação. A palavra de Deus diz que o homem, ele é inimigo de Deus. Quando o homem caiu no pecado, Adão e Eva, lá no Éden, o homem passou a ser inimigo de Deus. E naquele momento, quando Deus olha para a humanidade, Ele teve que tomar uma decisão: enviar o seu Filho, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como que Deus pôde reconciliar novamente o homem? Enviando Jesus Cristo. E quando o homem crê em Cristo Jesus, ele é reconciliado novamente com Deus. Então o que aconteceu na minha vida e na sua vida? Nós fomos reconciliados. A posição agora em Cristo Jesus, e o apóstolo Paulo deixou isso muito bem claro para aqueles irmãos, que eles agora em Cristo Jesus, eles eram reconciliados com Deus. Então você, que creu em Cristo Jesus, colocou a sua fé somente em Jesus Cristo, você foi reconciliado com Deus, pelo qual alcançamos a reconciliação. Somos reconciliados. Deus não olha mais para você, para mim, com ira. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Deus não está mais irado comigo e com você. Mas a palavra de Deus diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Agora, aquele que não creu no Filho, aquele que ainda não colocou a sua confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a ira de Deus está sobre ele, e ele precisa de ser reconciliado com Deus. Mas, agora, em Cristo Jesus, eu e você fomos reconciliados com Deus. Louvado seja Deus por isso. Olha só o que aconteceu também em segundo lugar. Agora, sem condenação. Em Cristo não há condenação. Romanos 8:1, a palavra de Deus diz: portanto, agora, olha só a palavra agora mais uma vez. E essa palavra interessante, que é a mesma palavra no grego que foi usada pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 13. Portanto, agora, nune, no grego, agora, nesse exato momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então olha só, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós: não há condenação mais. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação mais sobre a sua vida. Não há necessidade de você, se você está em Cristo Jesus, você tem certeza que Cristo habita dentro de você através do bendito Espírito Santo. Jesus Cristo, ele já levou a sua condenação. Muitos vivem debaixo de culpa, debaixo de condenação, e até mesmo com aquela depressão, e esquecem que Jesus Cristo já levou a sua culpa, já levou a sua condenação. Não há condenação mais sobre a minha vida e sobre a sua vida. Estamos livres de toda condenação. A cédula foi rasgada. Os meus pecados, os seus pecados, a cédula foi rasgada. Você agora está em Jesus Cristo, agora em Cristo Jesus, você está em novo patamar, você está agora fundamentado numa justiça, você está debaixo do favor e da graça de Deus. Não há condenação sobre a sua vida se você está em Cristo Jesus. Olha só, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o apóstolo Paulo, ele deixa muito bem claro aqui, que essa condenação não está mais sobre as nossas vidas, e agora nós estamos andando em Espírito. O bendito Espírito Santo, o próprio Deus, habita dentro de nós. Cristo habita dentro de nós. Pode imaginar, irmãos, que maravilha, que glória seria essa? Ou seja, qualquer lugar que nós vamos, a presença de Deus, o próprio Cristo está indo, porque Ele habita dentro de nós. Não há condenação. Eu durmo em paz todas as noites, porque eu sei que todos os meus pecados foram perdoados,
Todos os meus pecados passados, presentes e futuros foram perdoados em Cristo Jesus. Os seus pecados passados, passados, presente e futuro foram perdoados em Cristo Jesus. Não há condenação. Você foi lavado, limpo pelo sangue de Jesus. Agora, se ainda não foi, esta noite você pode ser. Jesus Cristo te ama, morreu na cruz pelos seus pecados, Ele quer salvar e transformar a sua vida. Olha só, então agora nós fomos reconciliados, agora nós estamos sem condenação, são muitas bênçãos. Mas também agora nós fomos crucificados, Gálatas 2:20, olha só o que a palavra de Deus diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que bênção. Eu já estou crucificado, agora. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. O meu eu e o seu eu não vive mais. É Cristo que vive dentro de você, é Cristo que vive dentro de mim. O versículo, de uma forma muito clara, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele descreve que ele já estava crucificado com Cristo, e o eu dele não vivia mais, mas que Cristo vivia nele, e a vida que ele estava vivendo naquele momento na carne, ele estava vivendo pela fé do Filho de Deus, o qual amou ele e se entregou por ele. Então nós vimos aqui que nós já estamos crucificados com Cristo. Nosso eu já está lá na cruz do Calvário, com Cristo Jesus. Olha só o que aconteceu também agora. Somos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. 1 João 3:2. Olha só o que a palavra de Deus diz. Mas agora, a palavra mais uma vez aparecendo aqui, a mesma palavra. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Olha só, filhos de Deus, a palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a palavra de Deus diz o que aconteceu na minha vida e na sua vida, e nós precisamos de entender isso, mas de uma forma muito verdadeira, genuína, que nós somos filhos de Deus. Deus, Ele nos deu o veredito legal, para que nós possamos ser filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo. Eu e você somos filhos de Deus. A mesma vida que estava no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está dentro de nós, dentro do nosso espírito, e nós seremos semelhantes a Ele, quando Ele vier na sua glória. E está próximo, Olha só também o que aconteceu. Agora nós voltamos ao pastor. 1 Pedro 2:25. 1 Pedro 2:25. Nós voltamos ao pastor, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Você era como uma ovelha errante por esse mundo. E o que aconteceu? Agora você voltou, agora você está próximo, agora você tem um pastor, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual é a sua necessidade nesta noite? Você agora tem um pastor que se preocupa com você, você tem um pastor que te ama, você tem um pastor que está velando pela sua alma, e esse pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora você tem um pastor. Olha só também o que aconteceu agora. Agora, povo de Deus. 1 Pedro 2:10. Então, agora aconteceu algo também. Vós que noutro tempo não erais povo. A palavra mais uma vez. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que maravilha, irmãos! Nós não tínhamos
a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós não era povo, nós não éramos considerados nada para esse mundo, nós éramos escória desse mundo, mas a palavra de Deus diz que agora, em Cristo Jesus, nós somos povo de Deus. Ele nos alcançou, Ele te alcançou, Ele te salvou, Ele te transformou. Levante a sua cabeça e entenda a posição que você está em Cristo Jesus agora. É outra realidade. Eu me lembro que, quando eu conheci o Evangelho, e conheci Cristo Jesus como Salvador, e há um cântico que gostava de cantar, hoje acho que percebi que não tinha muita voz para cantar, que o meu, tenho que ir ao chamado, que é a pregação mesmo. Mas um cântico que amava cantar, que é uma realidade, que aconteceu na vida daqueles que Cristo alcançou. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Que realidade! A minha alma estava longe do caminho do Senhor. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Queridos, o que aconteceu em nossas vidas? Hoje nós estamos em uma outra realidade. Nós temos Cristo como nosso pastor, hoje nós temos Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, Ele está conosco em todas as nossas dificuldades. E a segunda estrofe: agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Aonde você está nesta noite? Qual é a posição que você está nesta noite? Você está em Cristo? Você está em Cristo, regozija-se na sua salvação. Agora, mas agora em Cristo Jesus, somos povo de Deus. Agora em Cristo Jesus, somos luz no Senhor. Eu já estou terminando, estou concluindo. Mas agora em Cristo Jesus, luz no Senhor. Efésios 5:8. Olha só o que a palavra de Deus diz. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Antes, trevas. Vivia nas trevas. Não precisamos de entrar em detalhes o que é ser filhos das trevas. Mas você pode olhar para trás e ver como era a sua vida. Mas agora em Cristo Jesus, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Você agora, alguns meses atrás, eu dei alguns estudos aqui sobre os utensílios do tabernáculo, nós estudamos sobre o candelabro dentro do tabernáculo, e nós vimos que aquela peça é uma peça batida de ouro, e ela é uma peça que está totalmente unida, as hastes unidas, e o óleo ali dentro que faz com que ilumine todo o tabernáculo, e ali simbolizando a nossa união com Cristo. Então esse versículo, queridos, está dizendo que quando nós estávamos nas trevas, Deus ele nos tirou das trevas,
do reino das trevas e nos colocou agora em uma nova realidade na luz. E nós estamos unidos com o Senhor em luz. Ele, unido com Ele, nós transmitimos luz para as pessoas. Ou seja, quando você vai em algum local que tem pessoas que estão nas trevas, não conhecem Cristo ainda como Senhor e Salvador, e você chega, você está chegando unido com o Senhor e você está iluminando aquele lugar. A palavra de Deus diz que eu e você, nós somos o bom perfume de Cristo. Você sabe, você saiu, veio para a igreja, talvez passou um perfume, se alguém passar próximo de você, vai sentir aquela fragrância. Eu e você, unidos com Cristo, somos luz no Senhor e nós somos o bom perfume de Cristo. Por onde passamos, deixamos a sua fragrância. Quando você entra num lugar que tem trevas, as pessoas sabem que está entrando ali luz. E nós precisamos entender isso. Entender que nós estamos unidos com Cristo e que aonde nós vamos, nós estamos levando luz. Seja em qualquer local, até mesmo na sua família, que talvez não conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seja luz ali na sua família. Manifeste o bom perfume de Cristo ali. Então somos luz no Senhor. E por último, para terminar, agora libertados do pecado. Olha só que interessante. Agora libertados do pecado. Romanos 6, 22. Mas agora, mais uma vez essa palavrinha. Que interessante. Mesma palavra, o mas agora, de todos os versículos, não houve variação no grego, é a mesma palavra infalível do nosso Senhor Deus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Mas agora, libertados do pecado. É agora. Missionário, eu pensei que só quando Jesus voltasse que eu iria ser libertado do pecado. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas agora, se você ainda é escravo do pecado, estou fazendo até libras aqui para os irmãos entender. Se você ainda é escravo do pecado, se você ainda vive no prazer do pecado, se você gosta do pecado, o apóstolo Paulo dá uma lista ali. Os adúlteros, aqueles que estão na prostituição, os beberrões, os maldizentes, e aí vai, várias listas. E você está ali naquele lamaçal do pecado. Você ainda não está nessa outra realidade, mas agora em Cristo Jesus, você não está. Você pode estar dentro da igreja, do templo, fazendo tudo o que você imaginar que pode estar fazendo. Dando dízimo, ofertando para missões, cantando no coral, foi batizado. Mas está aqui, na escravidão do pecado. O que o João disse quando viu Jesus que estava passando? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele veio para nos libertar do pecado. E o versículo diz, mas agora, em Cristo Jesus, libertados do pecado, libertados, livres. Romanos capítulo 6, não vamos ter tempo de ir lá. Romanos capítulo 6 fala o seguinte, que aqueles que estão debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre ele. Aqueles que estão agora em Cristo Jesus, você agora é liberto do pecado, e o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Pastor, então agora nós somos perfeitos? Não estou dizendo isso. Você sai do prazer do pecado, você sai da alegria do pecado, você sai da escravidão do pecado, você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e agora Jesus Cristo, ele te leva para um outro patamar. Agora eu estou liberto do pecado. E feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Põe só o versículo Romanos 6, por favor, nós vamos terminar com ele. Irmão Alice, Romanos capítulo 6. Se você está aqui nesta noite, você entende que você não está aqui em Cristo Jesus, mas você quer Cristo. Hoje à noite Jesus quer entrar no seu coração. Ele quer habitar dentro de você. E quando Ele habitar dentro de você, vai sair de dentro de você todo pecado.
porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vai tirar o ódio, vai tirar a lascívia, vai tirar tudo de pecado que tem, amargura, vai tirar tudo. E Ele vai entrar dentro de você, Ele vai habitar dentro de você, e você vai ser livre. Você vai estar em novidade de vida. Olha só o que a palavra de Deus diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Próximo versículo, por favor, Wallace. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse patamar que agora nós estamos, mas agora em Cristo Jesus, é esse andar em novidade de vida. Entender agora qual é a minha posição em Cristo Jesus. Qual é a minha posição neste mundo? Nós não estamos aqui nesse mundo simplesmente para dizer: eu sou batista, eu sou um advogado, eu sou pai, mãe, mas o que na verdade voga é isto: a novidade de vida em Cristo Jesus. Eu ter consciência que agora eu estou em Cristo, que agora eu sou alguém diferente, agora eu sei eu sei que Cristo habita dentro de mim, agora eu estou andando neste mundo em novidade de vida. Vamos orar. Pai,